Olá, gente. Passando aqui, eu estou terminando a atualização do Tratado Doutrinário de Processo Penal, lições doutrinárias nacionais e estrangeiros, casos solucionados, casos criminais super interessantes comentados, posições dominantes do STJ e do STF, grandes controvérsias doutrinárias. Tem um prefácio de meus grandes amigos Jean Paul Ismânio, que é ex-procurador-geral lá de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, Rogério Sanches Cunhas, um dos maiores doutrinadores do Brasil. Bem, mas assim, como eu falei para vocês, eu vou ficar postando aqui dicas e divergências, curiosidade do direito penal e processo penal. Olha só isso aqui como tá legal. Vou te mostrar eu acho que você já ouviu falar da chamada eficácia objetiva da representação. O tema é hoje. Eficácia objetiva da representação. Deixa eu exemplificar que é melhor do que teorizar. Eu coloco muitos casos práticos no livro. Então veja só, vamos lá. O caso prático é o seguinte. Tícia foi vítima de um crime de estelionato. Os autores foram identificados como Mévio e Petros. Apresenta a solução jurídica considerando que Tícia tinha 69 anos de idade. Nós sabemos que a Lei 13.964/19 acrescentou um parágrafo 5º ao artigo 171, certo? Que fala somente se procede mediante representação, os crimes de estelionato, salvo se a vítima for maior de 70 anos de idade. Inciso 4. Portanto, como Tícia tinha 69 anos, a ação penal depende de representação. Acontece que Tícia ofertou uma representação ao promotor de justiça, relatando os fatos e pedindo a instauração de uma ação penal apenas contra Mévio. Repito, Tícia é a vítima. Mévio e Petros foram dois estelionatários em concurso de pessoas, artigo 29 do CP. Pergunta-se, no livro, gente, eu coloco muitas questões para você se portar como promotor, para você se portar como delegado, para você se portar como juiz e para você se portar como advogado. Então, eu fico alternando como é que seria a solução jurídica em consonância com sua profissão. Pergunta-se, você como promotor de justiça também denunciaria Petros? Olha só, qual é o imbróglio, gente? O nogórdio, a representação, ela só foi ofertada contra Mévio. Os autores são Mévio e Petro, vítima Tícia, 69 anos, portanto depende de representação. Tá certo? Todo crime de estelionato depende de representação, exceto as exceções do parágrafo 5º, inclusive se a pessoa for maior de 70 anos. Como ele tinha 69, a pegadinha aqui, depende de representação. Olha só, há uma controvérsia. Primeira posição, possibilidade STF, a representação no caso não tem sua validade condicionada à indicação de todos os coautores do crime, mas pode o MP agir contra o comparte ou participante que veio a ser conhecido após a representação daquela pelo ofendido. Mesmo sentido, Norberto Avena fala a mesma coisa. A representação não se dá em relação a este ou aquele autor do delito, mas se refere ao fato praticado. Aqui o detalhe é aqui, gente, se refere ao fato praticado. Assim, perpetrado em concurso de agente, determinado crime de ação pública condicionada, ainda que oferecida a representação nominal apenas em relação a um dos atores, ou aos outros se estenderão os efeitos, legitimando o Ministério Público a ingressar com a ação penal quanto a todos. Mesmo sentido tem a posição de Renato Brasileiro.
você vai ver que é a mesma coisa do tratado penal, né? Eu coloco muitas posições de autores. Como é tratado doutrinário, você vai ver a posição de um, de outro, e depois eu coloco a minha, e você tem aí o arbítrio para escolher qual a sua posição. É um livro que vai fazer você pensar. Posição divergente. Segunda posição, impossibilidade, nós temos TJ São Paulo, um julgado. Ilegítima é a atuação do Ministério Público, oferecendo denúncia por sedução. Esse crime de sedução não existe mais. Ele foi revogado pela Lei 11.106/2005, mas é um julgado que eu encontrei. Contra quem não foi objeto da representação por parte da ofendida, acarretando o recebimento daquele constrangimento ilegal. Minha posição, a primeira, aí eu coloco outro julgado do STF, tá bom? E aí você entendeu agora o que é eficácia objetiva da representação. Ou seja, por eficácia objetiva da representação, entende-se que, se oferecida a representação contra um dos partícipes do crime, o promotor de justiça deve, em obediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal, oferecer a denúncia contra todos aqueles que praticaram o delito. Tá certo? E amanhã eu vou postar para você o que é eficácia subjetiva da representação. Eficácia objetiva você já sabe, não é isso? Um abraço!